Eu estava na prisão e entro na cela e fico de joelhos e comecei a chorar. E então tudo se tornou uma realidade. Eu vi minha vida inteira passar diante de mim. Eu roubei da minha mãe, vi como eu tratava as pessoas, drogas e como eu arruinei a minha vida. Eu apenas clamei por Deus e as coisas mais loucas aconteceram. Muitas pessoas estão assistindo isso agora. É que Jesus veio e entrou na minha cela de prisão. Jesus veio como uma luz, e quando eu olhei para ele, foi como se eu estivesse acabado, e me torno consciente do meu pecado, e também totalmente consciente de sua glória. E eu disse: Jesus, muitas pessoas dizem que não podem te ver e não podem te ouvir. Eu vou te servir, mas eu estou te pedindo uma coisa. Eu quero te ver pelo resto da minha vida, e eu quero ouvir sua voz pelo resto da minha vida. Você poderia se apresentar e nos contar sobre o seu testemunho? Com certeza, meu nome é Malik Edward. Eu tenho 40 anos, tenho andado com o Senhor agora por 20 anos. Então tem sido bem emocionante. Na verdade, uns 22 anos agora. Meu testemunho, minha experiência de salvação é que eu nasci viciado em drogas. Minha mãe usou drogas pesadas, heroína, a maior parte da gravidez. E então, basicamente, eu não deveria sobreviver. Os médicos fizeram várias operações. Quando eu nasci, logo depois do meu nascimento, me tomaram da minha mãe. Eles me levaram para longe dela. Então, morando em Nova Jersey na época, um casal que estava querendo ter filhos, basicamente, adotaram a mim e meu irmão. Meu irmão é um cara incrível. A minha família estava passando por tantos problemas e minha mãe era viciada em drogas, então eles desistiram de mim e me apresentaram a essa nova família. Eu fui adotado e quando tinha cerca de 3 anos de idade, então eu passei por um orfanato e meu irmão e eu tivemos a mesma mãe, mas de pais diferentes. Então eu estava indo. Ele passou pelo sistema de adoção quando o adotaram. Ele é cerca de 5 anos mais velho que eu. Então ele deveria ter uns, não sei, talvez cerca de uns 8 anos na época. Crescemos juntos e meus pais imediatamente me falaram sobre Deus. Eu fui para uma escola adventista do sétimo dia e foi uma experiência muito legal, mas eu realmente não conhecia Deus. Então, bem jovem, eu comecei a ter encontros com Deus. Tive encontros com anjos e demônios. Tinha essas noites onde algo me puxava para baixo da minha cama e coisas malucas estavam acontecendo. E não havia realmente nenhuma linguagem evangélica na minha casa para me dizer o que estava acontecendo comigo. Minha mãe era luterana, uma luterana dedicada. E meu pai, ah, eu não acho que ele realmente acreditava em Deus naquela época. E essas experiências, como ser puxado para baixo da cama, era físico ou você estava sonhando? Não, não, não. Como se eu talvez estivesse nesse estado de sonho, mas então eu realmente, quando acordo, acabo acordando do sono, estando debaixo da minha cama, ou vendo algo diferente, tipo espírito, vultos e coisas assim. E ao entrar no meu quarto, eu tive dificuldade em dormir muitas vezes por causa de muitos sonhos. Eu sonhava muito. E quando você cresce em uma casa que talvez não acredite no sobrenatural assim, você meio que não sabe o que fazer com isso. Então, essa foi a minha experiência. Minha mãe gostava muito de astrologia e numerologia e todo esse tipo de coisa. Então, eu cresci muito com ah, nessa atmosfera pesada familiar. Então, você pode apenas imaginar o quão opressiva minha atmosfera era. A maior parte do tempo, basicamente na época em que eu tinha cerca de 8 ou 9 anos, minha antiga família vivia talvez uns 8 minutos de onde nós morávamos. Meu irmão sabia onde minha família antiga morava, porque ele viu minha mãe colocar agulhas no braço e se drogando. Ele viu até ela tendo uma overdose. Então ele ia e voltava só para ver se ela estava bem. Ele não queria voltar a viver naquela atmosfera. Mas de vez em quando ele voltava lá. Então a minha família adotiva decidiu que
eles não deveriam continuar com a adoção do meu irmão. Isso me quebrou, isso me machucou muito. Meus pais adotivos me explicaram o que estava acontecendo, mas em uma mente de 9 anos de idade, 8, 9 anos, é muito traumático. Então eu acho que foi o ponto de virada. Meu irmão era como um protetor para mim. Num certo sentido, eu acho que a partir desse ponto acabei ficando um pouco mais curioso, um pouco mais rebelde. Então diria que aos 11 ou 12 anos eu comecei a ser apresentado a pornografia, comecei a me apresentar ao mundo. Basicamente, eu sofria bullying na escola. A coisa de quinta, sexta série, você sabe. Eu era peculiar, tipo, diferente. Muitas crianças não gostavam disso. E crianças podem ser cruéis. Quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a fumar maconha e fui apresentado ao ácido, LSD, coisas assim, coisas alucinógenas. Esse meio para um jovem pode ser bem interessante. Quando Deus chama a sua vida, o inimigo tenta entrar imediatamente na sua vida para você fazer o oposto do certo. Então, aqui estou eu, em uma idade jovem, tendo esses sonhos, sendo capaz de ver o espiritual, e agora estou usando essas coisas alucinógenas. Foi uma loucura. Dos 13 aos 15, eu comecei a vender drogas. Eu influenciava meus amigos. Nós tínhamos até uma pequena gangue. Estávamos vendendo drogas mas na mesma hora, eu não era um cara legal. Nós não somos os garotos legais da escola. Tipo, nós éramos apenas maconheiros e estávamos ficando chapados com o nosso próprio suprimento. Então, passamos por tudo isso. Você sabe a experiência do ensino médio como pode ser. Mas ao mesmo tempo, Deus ainda me tocava, sabe? Puxava o meu coração. Eu sei que Deus é real, mas eu realmente não sabia como chegar até Ele. Eu comecei a vender drogas, até para minha mãe. Eu era sozinho, então drogas, garotas, todo esse tipo de coisa. E sabe onde acabou? Eu fui colocado em uma detenção juvenil. Porque eu fui pego com um monte de maconha e eles me colocaram nessa detenção. Eu saí. Eu simplesmente não conseguia parar de fumar. Eu estava fumando e bebendo muito. E agora, já com 17 anos, eu estava num programa de internação para viciados em drogas. É tipo, eu só fumava maconha, não era como usar crack, ou como usar heroína, drogas pesadas, mas obviamente eu tinha um problema. Então eles me colocaram nesse programa de internação. E eu conheci um cara, na verdade, antes de conhecer ele, eu estava trabalhando para um departamento de obras públicas. E esse cara que eu conheci era cristão. E quando eu estava no caminhão dele, ele sempre me dizia: Jovem, você tem um chamado em sua vida. Jovem, Deus tem algo incrível para você. E ele me dizia isso todos os dias. Eu pude sentir algo diferente, algo além disso, mas eu realmente não sabia o que era. Como traduzir isso em minha própria vida e no que eu estava fazendo? Então eu lembro que comecei a ter fortes dores de cabeça e basicamente depois disso eu larguei o emprego e acabei indo para um programa ambulatorial. Chego ao programa e eu estava lá por cerca de 2 dias, sóbrio, e no terceiro dia também. Eu tenho esse encontro com Deus. Exatamente, eu estava orando e eu falo: Deus, eu queria ser um jogador de basquete, eu queria ser um rapper. Eu ainda faço rap, um pouco. Eu queria fazer parte de todas essas coisas, e então, aqui estou. E perguntando a Deus: o que você tem para mim? E foi tipo: agora eu sei. Eu ouvi a voz audível de Deus, é o que eu ouvi. Mas naquela época eu estava meio assustado, porque eu ouvi a voz de Deus e ele disse: Eu te chamei para pregar o evangelho. Se Deus falou isso comigo, eu te chamei para ser um reverendo. Eu te chamei para as nações. Então, estava processando todas essas coisas e no dia seguinte, minha mãe vem me buscar no ambulatório e ela vem com o cara cristão que eu conheci. Eu não sei como eles se conectaram, mas ele veio junto.
E você acha que eu iria correndo para minha mãe, né? Eu fui correndo pro cara e fui logo dizendo que Deus falou comigo. E ele disse que eu vou para as nações e eu vou ser um pregador. Mas ao mesmo tempo era como se eu estivesse. Eu tinha tido um encontro com Deus, mas eu não tive totalmente essa experiência de entregar minha vida totalmente a Ele. Então eu saí da clínica, eu estava empolgado, comecei a, você sabe, escrever alguns raps positivos e tal, mas eventualmente eu entendi aquela passagem bíblica que fala sobre esses 7 espíritos que voltam ainda mais perversos em você. Então acabei ainda pior. Mais viciado em drogas, mais LSD. Minha mãe até me expulsou de casa. E depois disso é uma história inteira sobre como eu fiquei sem teto por um tempo e Deus providenciou lugares para eu ficar. Eu estava em péssima forma. Então, ao mesmo tempo, vou para a cidade comprar drogas e uns dias antes eu estava fumando maconha com os amigos e o Espírito Santo, hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Ele veio sobre mim e eu do nada comecei a profetizar. Tipo, eu comecei a falar o que eu sentia que Deus estava dizendo. E eu disse: eu tenho irmãos, eu tenho irmãs. Eu sei que vou encontrá-los. A minha vida inteira está prestes a mudar. E bum! Eu saio disso e ainda estou ali fumando com os meus amigos. E eles falaram: Malek, você é louco? Tipo, tá maluco da cabeça? E, bem, 2 dias depois, eu vou para Nova York pegar mais drogas e logo após eu volto para minha escola e do nada uma garota vem até mim, se aproxima. Não, não. Meu amigo diz que alguém está ali para me ver. E essa garota, uma linda mulher, ela vem até mim e eu estou tipo, uau, meu Deus. E ela diz: você é o Malek? E eu disse: sim. E ela falou: eu só quero te dizer que eu sou sua irmã. E eu, peraí, você é minha irmã? E ela fala: sim, eu sou sua irmã. E ela disse que tinha um garotinho que parecia comigo quando eu era jovem. Esse menino estava com ela e ele parecia comigo. E ele era, na verdade. E ela disse: você tem 3 irmãos mais novos. E também tem outra irmã. E, claro, o meu irmão com que eu tinha com quem eu fui adotado. Eu fiquei encantado. Eu sabia que tinha um irmão, mas eu não sabia que tinha essa grande família. Então, naquele dia, eu fui com ela e conheci a minha mãe biológica, pela primeira vez. E eu digo, foi a primeira mulher por quem eu me apaixonei à primeira vista. Ela tinha acabado de sair de uma quimioterapia, ela tinha HIV, ela tinha acabado de fazer uma remoção de seios, assim, um estilo de vida bem difícil. Ela viveu uma guerra. E aqui estou eu agora, morando nesse lugar que é ainda mais escuro do que de onde eu saí. Então, continuei vendendo drogas, continuei com a minha vida e, para resumir a história, mesmo depois de conhecer a minha família e tendo essa grande experiência, eu ainda estou nesses mesmos ciclos. Eu estou ainda na escuridão. E foi onde eu fui pego vendendo drogas para um policial disfarçado. Eu tinha um amigo que vendia drogas e nesse dia ele não estava vendendo. Eu estava tipo, eu posso vender para você hoje. Vai, faz o que tem que fazer. Eu pensei, deve ser uma garota ou algo desse tipo. Então ele me dá algumas drogas e eu estava me arrumando. Então eu me arrumo e nesse meio tempo, basicamente depois disso, eu tenho que ter um encontro no tribunal. Eu fui pego por um policial disfarçado e foi isso que aconteceu. Isso é louco porque falando sobre maldições geracionais e coisas assim, mas minha mãe me pergunta: quem é o juiz? Quem vai julgar você? Como é o nome dele? E eu respondo: é o juiz Gator. E ela disse:
Gator? E ela diz: ele foi o primeiro juiz a me prender. Ela olhou para mim e disse: ó, apenas diga a ele que você acabou de encontrar sua família e que está mudando de vida. Ele vai deixar você ir. Então, no dia, eu chego ao tribunal e o juiz diz: rapaz, você sabe que você foi condenado a 3 anos de prisão, né? Eu disse: como? Eu logo pensei: oh, meu Deus, parece que agora está realmente ficando sério. Eu estou diante do juiz e ele diz: jovem, você tem algo a dizer? Então, obviamente, eu ouço minha mãe no fundo da minha cabeça. Como se esta fosse minha última chance, eu senti a mão de Deus. Eu sei hoje que foi a mão de Deus. E veio sobre a minha boca e eu não podia dizer nada. Eu ouvi a voz audível de Deus dizer: você está sendo resgatado. Neste momento, eu estou resgatando você. E foi tipo, meu Deus. E eu acabei indo para a prisão. E quando você vai para uma prisão pela primeira vez, eles te colocam em algo chamado vigilância de suicídio, que é basicamente onde você não tem lençóis, não tem nada que possa colocar a sua vida em risco. A não cometer suicídio, não se matar. Então eu me lembro, nesse quartinho minúsculo, uma pequena janela. Eu olhei por ela e vi lá fora alguns caras orando. E eles estavam apenas de mãos dadas e orando. E eu disse a mim mesmo: eu quero estar naquele círculo orando com aqueles caras amanhã à noite. E então eu saí daquela situação, daquele quarto, e eu fui até aqueles caras orando e perguntei: ei, eu posso orar com vocês? Então fiquei ali com eles e apenas abaixei a minha cabeça e começamos a orar. E isso continuou. Cerca de 2 semanas depois, ali, com o curso dos eventos, o cara que estava na minha prisão, essa é uma história bem louca. Ele decidiu que ia sair da minha cela. Ele não queria estar na minha cela de jeito nenhum. Ele quase que implorou para que tirassem ele de lá. É como se tivesse algo errado comigo. Acontece que Deus estava removendo ele dali. Então, no mesmo dia que ele sai, eles fecham nossa prisão. Então, isso significa que todos nós temos que entrar numa espécie de lockdown, ou seja, ficar trancado na cela até que o presídio abra novamente. Então, lá estava eu em uma cela e eu sou um cara logo antes de entrar nesse lockdown, um cara orando e pregando para todos. Eu perguntei a ele: ei, você me dá uma Bíblia? Eu preciso de uma Bíblia, eu preciso estudar a Bíblia hoje. E ele diz: claro, jovem, eu vou te dar uma Bíblia para você estudar, hoje ainda. Então, eu entro na prisão, entro na cela, fico de joelhos e apenas começo a chorar. E então tudo se tornou claro para mim, uma realidade. Eu vi minha vida inteira passar diante de mim. Eu roubei da minha mãe, eu vi como eu tratava as pessoas, muitas drogas, e como isso arruinou a minha vida. Eu simplesmente chorei para Deus. E as coisas mais loucas aconteceram. Eu sei, como você sabe que muitas pessoas estão assistindo isso agora, e Jesus veio e ele entrou na minha cela, eu estava preso. Então Jesus veio como uma luz e ele veio para a minha cela, e quando eu olhei para ele, foi como se eu estivesse acabado. Eu me tornei tão consciente, não apenas por um momento, mas eu estava tão consciente do meu pecado. Mas então no momento seguinte eu me tornei consciente da glória dele, eu me tornei consciente de sua glória. E eu disse: Jesus, muitas pessoas dizem que não podem te ver, não podem te ouvir, mas eu vou te servir. Eu estou te pedindo uma coisa. Eu quero te ver pelo resto da minha vida e eu quero ouvir a sua voz pelo resto da minha vida. O engraçado é que é uma longa história, mas muitos anos depois,
o meu ministério foi marcado por ver Jesus e ouvir a sua voz. E nesse momento eu entrei nessa experiência e entreguei minha vida ao Senhor. Eu pedi que Deus me perdoasse por todas as coisas que eu tinha feito. Eu recebo você como meu Senhor e Salvador. Então, a coisa mais louca vem logo depois disso. As prisões que estavam trancadas, estavam em lockdown, se abrem magicamente. Não, pera, mas calma. A partir daí, você não pode simplesmente seguir tão rápido. Pera, se você puder descrever mais, com mais palavras, o que foi aquele encontro, como foi, por favor. Sim, sim. Eu acho que o encontro em si não foi longo. Depois, pessoas me disseram que eu fiquei ali, nesse estado, conversando com Jesus por horas, mas eu acho que não foi assim. Simplesmente eu estava num lugar quebrado, no fundo do poço, e Jesus entra em minha cela. E foi. Mas calma, isso foi tipo físico? Então, isso é como uma experiência espiritual, mas física. Então, eu vi Jesus entrar, mas ele é uma bola de luz. Você sabe, você não vê muitas pessoas andando como uma luz e um fogo. Então, ele é uma luz e um fogo. Ele estava meio que no meio disso. E no estalo, estou desfeito. Agora eu estou como se eu ouvisse e voltasse para esse lugar, para esse lugar de oração de antes. Eu estava quebrantado diante dele, mas também estando ciente de que agora Jesus está na cela comigo. Isso faz sentido? Sim, sim. Continue, por favor. Assim, basicamente os prisioneiros se abrem e eu fico, tipo, paralisado. No, e no estalo, como se eu tivesse acabado de ter um encontro com Deus. Como se Jesus entrasse, como se eu estivesse totalmente desfeito. Então eu tive uma reunião com esse cara que estava orando comigo e lembrei que eu orei assim: Deus, eu quero ver você, eu quero falar com você. Obviamente eu o vi, mas eu estou dizendo que eu quero ter um relacionamento contínuo com você. Então eu estou sentado com um colega de cela, descobri que esse cara basicamente tem uma prisão perpétua, como se ele fosse ficar por um longo tempo na prisão. Nós estávamos em uma prisão do condado, agora ele vai ser transferido para uma prisão pública. E ele vai ficar preso por uns 40 ou 50 anos. Mas ele está cheio da alegria do Senhor. E nós, nesse dia, estávamos tendo um estudo bíblico e de repente tudo desaparece para mim. Tudo meio que fica embranquecido. Eu sempre falo com as pessoas sobre um filme antigo que eu via. O nome do filme é O Último Dragão, com Bruce Lee. E foi mais ou menos como nessa visão, tipo um brilho, onde você obtém um brilho. Você sabe que o brilho vem sobre você. E esse cara sentado na minha frente, esse brilho vem sobre ele. Da mesma forma quando veio na cela para mim, antes, na primeira vez. E eu vi sobre ele agora. Só que agora vem sobre esse homem. Então, vendo visto nesse homem, enquanto ele estava falando comigo, é como se uma voz de muitas águas. Ele falava comigo, e no mesmo tempo que ele falava comigo, eu ouvia atrás de mim como se fosse uma voz de muitas águas. E enquanto ele fala, eu estou ouvindo Deus atrás de mim dizer. Isso pode parecer um pouco confuso, mas eu ouvia Deus falar atrás de mim assim: Você quer me ver? Você quer me ouvir? Eu falo através do meu povo e me mostro através do meu povo. E foi como se eu tivesse explodido nesse momento. Eu estava acabado. Eu estava como uma admiração e as pessoas estavam tentando entrar naquele estado que eu estava, como se eu estivesse ciente de alguma coisa.
mas ninguém poderia entrar nessa bolha que eu estava. Então, aqui estou eu nesse lugar e, bum, saímos da experiência. Começamos a orar, damos as mãos e eu disse a ele que acabei de entregar minha vida totalmente ao Senhor. Então, ele ora por proteção. E vi naquele momento como se fosse escamas pretas, muito finas. Tudo que eu posso dizer é que as escamas são pretas e finas e elas caem dos meus olhos enquanto dizemos amém na oração. E eu vejo essas coisas caindo, essas escamas caindo, girando para o chão e elas evaporam. Deixa eu terminar a minha história. Com isso, no dia seguinte, eu estava na prisão há cerca de 3 semanas já. Então, no dia seguinte, eles fizeram um check-up geral. Quando eu cheguei na prisão, eu estava muito bêbado. Eu tive uma febre muito alta. Eu só não estava em um bom lugar, então eu estou sentado lá, esperando esse check-up. E um cara estranho, do outro lado da sala, corre até mim. Um cara bem louco e agitado. E ele pergunta: o que aconteceu com seus olhos? O que há de errado com eles? O que aconteceu com você? Ah, eu sei o que aconteceu. Você deu sua vida para Jesus. Você realmente se encontrou com Jesus. Você teve um encontro com Deus. E a partir daí, a partir daquele momento, eu percebi o quão real foi o meu encontro com Jesus. Quão real foi a minha experiência. Eu estive na prisão durante cerca de 10 dias depois disso, na verdade. Eu saí da prisão bem mais cedo. E lembra o cara que eu falei que ia ficar uns 50, 60 anos? Ele saiu depois de uma semana. E dentro de uma semana, tudo aconteceu, tudo mudou, tudo deu uma reviravolta inexplicável. E ele me disse que isso ia acontecer. E ele conseguiu. Então toda a minha experiência na prisão foi basicamente encontrando o Senhor Jesus. Eu fui capaz de levar muitas pessoas ao Senhor. Mas eu acho que isso já é uma outra história. Mas foi assim que Deus mudou minha vida. Então eu saí de lá e agora eu estou viajando por todo o mundo, indo para as nações. Eu tenho uma igreja, eu tenho uma linda esposa, uma linda família. Estou animado para esta próxima temporada com Cristo. Tá, mas calma. Se você puder resumir, por exemplo, sua vida agora com Jesus, certo? O que você pode dizer que ele fez em sua vida? E esta é uma grande questão, mas para as pessoas que estão assistindo, que só querem saber o que Jesus fez em sua vida, o que você poderia dizer para elas? Ah, sim, sim. Acho que uma, acho que a maior coisa é que Jesus me mostrou o quanto ele me ama. E isso especialmente nos últimos episódios, percebendo o preço que ele pagou por nós e por mim. Muitas vezes em nossos movimentos, através de mim, eu vi pessoas sendo curadas, morto reviver. Vimos muitas coisas e você fica tão preso ao poder de Deus incrível. Mas apenas nesses últimos tempos que tive com Deus, ele começou a me trazer atenção sobre essa paixão, sobre ele morrer na cruz por mim. Em minha caminhada com o Senhor, ele trouxe-me de volta ao preço que ele pagou por mim. E como que eu não tenho que tomar esse castigo, sabe? Que levou todo esse castigo por mim. Então Jesus realmente foi o meu Salvador. Eu acho que é uma coisa simples, mas Jesus é um amigo. Você sabe que Jesus é alguém com quem eu posso conversar diariamente. E ele é Deus. Mas ele também fica mais perto do que um irmão. E você sabe que na vida você pode ter traições, pessoas que se vão, pessoas que têm opiniões diferentes sobre você, enfim, especialmente em nossos dias, com redes sociais e etc. Eu vou dizer uma coisa rápida. É uma pequena outra história, na verdade. Eu lembro que eu estava jejuando por 40 dias e foi uma experiência bem louca. Uma das minhas primeiras. E nesse jejum eu estava como se eu estivesse trapaceando, como se eu estivesse, sabe, enganando. E eu não vou mentir, eu estava nesse jejum, mas todos os dias eu comia tipo uma barra de chocolate aqui, um salgadinho ali, mais ou menos no 8º dia.
Mas e eu continuo firme com esse jejum. Então, eu fui num desses cultos, nessas igrejas bem avivadas e eu realmente me sinto envergonhado pelo que eu estava fazendo. Eu não que eu estava comendo, mas eu estava trapaceando ali. Eu não estava sendo sincero. Então, eu lembro que ainda um pouco fraco por esse período em jejum, durante o culto, eu acabei caindo no chão. E era nessas igrejas que tem esse movimento, e eu caí no chão. Quando eu fiz isso, imediatamente eu entro numa visão. E nessa visão, eu, eu estou numa churrasqueira e consigo ver o fogo e tudo ali. E eu estava na grelha e eu confesso, eu confesso. Eu falo para Deus, Deus, eu não sei se eu posso fazer isso. ah, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu consigo continuar esses 40 dias com você. De repente, eu apenas tive esse instinto de olhar para o lado e Jesus estava na grelha ali do meu lado. E ele estava tipo, eu estou aqui com você, eu estou aqui com você. E para quem já teve uma experiência assim com Jesus, conhece os olhos dele, cheio de amor. É, e na verdade é impossível falar em vê-lo, é impossível falar essas experiências sem sentir aquele borbulhar de alegria e confiança. Então, de qualquer maneira, eu saio disso e posso passar por esse jejum de 40 dias sem nenhum problema. E assim que minha caminhada com Jesus tem sido. Toda vez que eu sinto que não posso fazer algo, não sei como resolver, ou cometi algum erro, ou algo, ou alguma situação parecida, eu olho para cima e Jesus está lá. E ele está dizendo: eu estou aí com você. Então eu acho que isso resume o meu relacionamento com Deus.